Então, estamos sendo gravados, né? Então, cuidado com o que vocês vão falar. Tá bom. Deixa. Cláudia! Manda um recado para a Cláudia aí que ela não vai poder estar junto aqui, de repente ela vai assistir o vídeo. Oi, Cláudia. Espero que esteja tudo bem com a sua mãe. E semana que vem estaremos juntas. Ok. Estou compartilhando com vocês. Então, já estou ouvindo o foliar da Vanusa. Vamos pegar aqui o nosso tema de hoje, que é a continuação da nossa sequência da semana passada. Tela branca com o estudo da Bíblia aí para as duas? Correto? Perfeito. Bom, então hoje nós vamos continuar falando sobre o amor, mas não o amor que o mundo prega, e sim o que está na palavra. Nós vimos na semana passada. O objetivo continua sendo o mesmo, né? Sempre é entender o que a Bíblia nos ensina sobre vários temas que a gente está estudando, né? Então a gente está percebendo que a maioria deles é distorcida pelo mundo, né? Eles tratam de uma forma que não é o que Deus quer que a gente esteja atuando, né? Então na semana passada, nessa introdução aqui, antes de apresentar, eu vou ler da apostila. Na primeira parte dessa lição, que foi a semana passada, apresentamos a definição ou significado do amor enquanto um sentimento e concluiu-se que, segundo a Bíblia, um verdadeiro cristão deve viver praticando o amor, conforme nos ensina o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí o texto base, aqui eu vou fazer uma pequena revisão aqui, ó, foi esse. Não precisa abrir aí não, porque eu coloquei na tela, porque é uma revisão, né? Lá em Mateus 22 a 35, um deles, intérprete da lei, então Jesus ele tinha sempre essa estratégia, né? Alguém vinha tentar pegar ele com alguma coisa, porque ele era judeu e o pessoal estava achando que ele veio para burlar alguma lei. Então perguntou lá o intérprete, né? Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Tipo assim, para ver se ele ia inventar alguma coisa. Aí ele veio com a resposta que a gente está trabalhando com relação ao amor, né? Respondeu-lhe Jesus, saúde. Não, na verdade não foi Jesus que respondeu saúde, não, foi eu, né? Vanus espirrou. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento, e essa parte foi o que nós estudamos na semana passada, né? Então aqui fala de três formas que tem que estar contempladas no amor que nós devemos ter com Deus e tem que ser em primeiro lugar. Coração fala de sinceridade, de verdade. Alma é a mesma definição do dicionário de amor, que é sentimento. Entendimento fala de razão, né? Nossa fé, nosso amor a Deus não pode ser simplesmente emoção. Ele tem que ter uma razão de ser. E a razão maior é porque ele nos amou, né? Entregando seu filho para morrer na cruz. Então isso foi o que a gente aprendeu na semana passada. Então, dando prosseguimento, a gente vai ver agora essa segunda parte, ó, que é o segundo semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então eu preciso amar a mim primeiro, né? Então ele resume dizendo que desses dois mandamentos que são semelhantes, resume toda a lei. Então eu vou ler a apostila aqui, ó. Tá dando um eco aqui. Tá ouvindo bem aí, Lídia? Estou. Beleza. Então ainda na primeira parte dessa lição, meditamos sobre a forma como devemos amar a Deus, que é o primeiro mandamento, conforme apresenta o texto acima, que é esse que está aqui. Nessa segunda parte, o foco agora é estudar e meditar como devemos expressar o amor por outras pessoas, conforme nos ensina a parte final, que está em destaque em azul aqui. Oportuno ressaltar mais uma vez que se tem aqui uma prioridade, a gente falou muito sobre isso, né? E não uma exclusividade. E eu não sei se eu citei na semana passada, um exemplo bem prático, né? Tem uma música do Regis Danese, que inclusive é de Uberlândia, que é aquela Como Zaqueu, eu quero subir. Vocês devem ter ouvido, né? Ouviram? Sim. Entra na minha casa, entra na minha vida. Tem uma parte ali que ela não é bíblica, né? Na verdade, ela é antibíblica. Quando ele fala assim, ó, quero amar somente a ti. Não dá para amar somente a Deus, né? Porque se eu estou falando eu quero amar somente a Deus, eu estou dizendo eu não quero amar meu esposo, não quero amar meus filhos, não quero amar o próximo. Então é um erro teológico. Eu até imagino e creio que não era a intenção dele, mas o que importa é que ficou ruim, né?
Então ele devia ter escrito assim: quero adorar somente a Deus ou quero amar primeiro a Deus, segundo o que a gente aprendeu aqui. Então a gente vai aprendendo aqui, isso é importante para vocês também estarem atentos ao que vocês estão ouvindo e cantando, né? Que muitas músicas que se dizem boas, evangélicas ou católicas, elas não falam a verdade bíblica. Então a gente tem que conhecer para poder separar isso aí. Ah, Taula, então você não canta essa música? Canto, inclusive a minha igreja canta muito essa música, só que nessa parte eu particularmente mudo. Eu canto, quero adorar somente a Deus ou quero amar primeiro a Deus, porque agora eu aprendi que o amor não é prioridade, sim exclusividade, ok? Então é oportuno ressaltar que nós falamos de prioridade, não exclusividade, ou seja, não devemos amar somente a Deus, e sim amar a Deus em primeiro, pois só assim seremos capazes de amar a nós mesmos e aos outros. Então vamos agora para a lição em si, né, que é falar sobre, primeiro, o amor próprio. Então o amor próprio. Na Bíblia não tem nenhum versículo que fala exclusivamente sobre como devemos nos amar, né? Mas aqui, ó, se eu voltar aqui na questão, esse texto aqui fica claro, quem se ama quer o melhor para a sua vida, né? Não tem dúvida disso. Se você se ama, você não quer o mal para você, né? Então quando Jesus disse lá, o segundo semelhante a esse, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, eu devia ter colocado aqui, mas não coloquei, a parte final dessa frase expressa uma condição, né? Então muitas vezes a gente pensa só assim, eu amo a Deus e amo o próximo, mas como fala amar ao próximo como a si mesmo, existe uma condição. Então na verdade a ordem é Deus em primeiro. Eu acho que alguém está ligando o microfone, por isso que está dando essa microfonia. Deixa eu desligar o meu. Porque a hora que você for falar, eu não falo, aí não dá. Vamos ver se é. O meu tá desligado. Vê o seu, Vanusa. O meu deixa desligado. Desliga aí. Oi. Aí parou. Então agora parou um pouquinho. Vamos lá. Tá ruim para vocês? Não, né? Tá bacana? Vanusa. Pode ligar e falar. Tá bom. Então tá bom. Então é só para mim que tá dando um eco aqui, mas é porque eu tô com o celular e o microfone muito próximo. Mas vamos lá. Então aqui, ó, a parte final dessa frase expressa uma condição para se exercer o amor ao próximo, ou seja, o amor próprio. Em outras palavras, seria assim: ame ao outro como você se ama. Diante disso, analisemos primeiro quanto ao amor que devemos ter por nós mesmos, pois se não nos amamos, definitivamente não poderemos amar o outro. E aí, infelizmente, a gente vê muitas pessoas deixando de ter as coisas, dizendo que não, eu não preciso ter, eu posso dar para o próximo e tal. Não é bíblico isso, né? Porque se eu não me amo para me cuidar, né? Valorizar o que eu tenho, isso aí vale em tudo, né? A comida, a pessoa deixa de comer para dar a comida. Isso não é bíblico, você tem que se alimentar primeiro. E como consequência, você tem que alimentar o irmão. Então essa questão de você sacrificar, o sacrifício já foi feito por Jesus na cruz. Eu vou me sacrificar em prol do outro. Não é muito bacana, porque se você não se ama, como é que você vai amar o outro? Então se nós não nos amamos, não poderemos amar o outro. Agora sim que aquele texto que eu lembrei está aqui, ó. Então a Bíblia não apresenta versículos com orientações específicas de como nos devemos amar. Tipo assim, se você se ama, você tem que fazer isso. Não tem isso na Bíblia. Mas é evidente que se eu me amo, eu quero o melhor para a minha vida. Aí sim essa frase que está aí, ó. Quem se ama, quer o melhor para a sua vida. Tranquilo? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Enquanto cristãs, né? Vocês são cristãs, eu sou cristão. Então, enquanto nós somos cristãos, o que é o melhor para a nossa vida? O que vocês acham que é melhor para a nossa vida? O melhor, assim, o principal, porque você pode responder saúde, alegria, felicidade, dinheiro, é tudo bom, mas o que é o melhor enquanto cristão? Confiar em Deus. Perfeito. Vanusa. O que é? Peraí, fala de Vou novo. fazer a pergunta de novo. Enquanto cristão, né? Levando para o lado cristão, o lado espiritual, o que é melhor para a sua vida? O melhor assim, o primeiro, né? O que é melhor? Falando de prioridade. Você poderia falar alegria, dinheiro, saúde, família, tudo isso é bom. Mas o que é melhor?
Acreditar em Deus, né? Perfeito, vocês duas acertaram, só mudou um pouquinho porque o meu texto que eu coloquei, a presença de Deus na nossa vida. Se você acredita é porque você crê que Ele está em todo o tempo, e você, Lídia, falou como? Confiar. Se você tem que confiar, você acredita também nele, então tá tudo englobado no mesmo. Perfeito? Então, ó, diante disso, quem se ama? Nós estamos falando para cristão. Lembra da primeira lição? A Bíblia não é para qualquer um, a Bíblia é para cristão. Então você não pode usar os argumentos que estão lá, mesmo que eles sejam bons, e são todos bons, para pessoas que não acreditam em Deus. Isso não vai funcionar. Pode funcionar por algum tempo, né? Por isso que eu falo, a primeira coisa para se começar a receber de Deus é acreditar nele. Eu não posso usar o que ele deixou simplesmente porque é verdade. Não, tem que ser uma verdade para quem é cristão. Então vamos lá. Então, diante disso, quem se ama enquanto cristão procura viver de acordo com a vontade de Deus e não a sua própria. Vocês têm dúvida que Deus sabe o que é melhor para nós? Não. Não tem dúvida que Ele sabe e quer o melhor para nós, ainda que nós não entendamos, né? Tem coisas que acontecem que a gente não vai entender, mas a gente tem que confiar e acreditar e descansar nele. Tudo que acontece, em tudo dai graças. Então isso é totalmente contrário ao que o mundo nos ensina. Vamos ver o que o mundo nos ensina? O mundo diz assim, ó, você deve e pode fazer o que quiser, se isso te faz feliz. Em outras palavras, o importante é ser feliz. Já ouviu isso? Já. É o que mais se ouve no mundo. Não importa o que você está fazendo. Eu estou bem, tá bem, então tá beleza, é isso que tem que ser. Mas será que é isso que Deus quer para nós? Então nós estamos falando do mundo, quando se faz o uso da palavra mundo aqui, é a questão das pessoas que não servem a Deus. Por isso que Deus amou o mundo, Ele está querendo alcançar todo mundo, mas Ele colocou uma condição, ó, você tem que se tornar o meu filho. Como é que é o caminho para tornar o filho? Crer em Jesus. Mas o amor dele é pelo mundo, mas o mundo, a Bíblia fala, jaz no maligno. Então essa opinião sobre ser feliz é a opinião que vem do mundo. O importante é ser feliz. Então vamos começar as nossas leituras agora. Ordem alfabética, Lídia primeiro, Romanos 12, 2. Provavelmente Novo Testamento não vai ter diferença, viu, Lídia? Quase certeza. Eu tô até com uma Bíblia católica do meu tio Pedro aqui, ó. Vou abrir junto com você. Romanos, Novo Testamento, lá na frente. Vanusa, pode abrir para acompanhar aí também. E essa Bíblia é bacana, que tem muito desenho aqui, ó, bacana pra caramba. Ah, só que eu acho que ela é tão cheia de desenho que eu peguei a primeira parte e não tem o Novo Testamento. Abre aí, Lídia. Essa aqui é só até Provérbios. Já abriu? Já achou? Pode ler. Perfeito. A nossa versão, vê se está como a sua aí, Vanusa. Algumas versões está não se conformeis com os padrões, com o mundo, né? Deve ser a sua, né, Vanusa? Não cede conformados com os questionamentos. Isso. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, aqui é a minha versão, né? Para possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós, enquanto cristãos, nós temos que ter um filtro. O mundo está falando alguma coisa, está de acordo com a palavra? Beleza. Não está, eu não vou entrar nessa não. Então essa importante é ser feliz, não é bem assim não. Essa felicidade, na verdade, tem até uma lição que eu quero preparar sobre isso. Existe uma diferença entre felicidade e alegria. Então tem momentos alegres e tem momentos tristes, mas felicidade, a gente vai ver aqui, ó, na palavra, que é só em Deus, que é a verdadeira felicidade. Ok? Então vamos lá para a palavra de novo. Vanusa, aqui ó, então o melhor para a vida do homem, aqui é homem, raça, né? Não é gênero, né? É homem e mulher, né? Para todo mundo é servir a Deus, né? Porque nós vamos viver a perfeita vontade dele. Quem se ama, então, serve a Deus. E essa questão da felicidade, eu trago aqui, ó, a Lídia vai ler, a Vanusa agora vai ler lá em Salmos.
Salmos, nesse caso aqui, é igual, viu, Lídia? Eu confirmei aqui. Salmos 1, primeiro livro de Salmos. Salmo está na metade da Bíblia. Vamos ler do verso 1 ao 3. A Bíblia está nova, né? Tem que folhear com calma para não rasgar, né? Ah, essa falou. Do verso 1 até o 3, quando a Vanus achar, ela pode ler. Peraí, 1 ao 3. Uhum. Não é. Salmo 1. É o primeiro livro dos Salmos, Lídia. Eu conferi aqui na Bíblia Católica. Uhum. Ah. Não. Aí o versículo do 1 ao 3. Ah, não. Tá. Vamos lá, Vanus. Pode ler, né? Pode. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. A sua versão deve estar felizes, né, Lídia? Lê para nós. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha do caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do homem e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas do rio. O tronco na época própria. Não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Olha que interessante, na leitura da Lídia eu tive uma revelação aqui quanto ao que está de vermelho. Preste atenção aqui, eu vou voltar. Está na tela. O mundo diz, você deve e pode fazer o que quiser. Esse é o engano, porque a parte final tá certo, você tem que ser feliz, certo? Então lembra da estratégia de Satanás? Ele distorce, ele põe uma meia verdade. É lógico que a gente tem que buscar a felicidade. O problema não é ser feliz, é o que eu estou fazendo para ser feliz. Então aqui está dizendo, você deve e pode fazer o que quiser. Aquela história, eu tomo conta da minha vida, o importante é que eu seja feliz. Nós lemos no Salmo, eu vou projetar aqui, ó, que a Bíblia fala um pouco diferente. Ó. Ela dá conselhos, ó, bem-aventurado, ou simplesmente feliz, ou mais que feliz, né? Olha lá, o homem, que não é o homem sexo, mas o gênero humano, o homem e a mulher, que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Então, se ele está falando assim, ó, para você ser feliz, você não pode andar nos conselhos dos ímpios, então você não pode fazer o que você quer. Quem são os ímpios? São aqueles que não seguem a Deus. E eu acho maravilhoso que não é para não ouvir, é para não andar. Por quê? Porque Deus usa quem Ele quer. Então, Ele pode usar um ímpio para falar com você, mas se você prestar atenção e ver que o conselho vem somente do mundo, que não é coisa de Deus, você não vai andar de acordo com ele. Ok? Nem se detém no caminho dos pecadores. Olha que interessante. Por que não anda no caminho dos pecadores? Porque nós somos pecadores. Então nós vamos pecar. Mas o que é o problema? Permanecer no pecado, se deter no pecado. Aí nós não podemos ser felizes. Então já está caindo por terra a definição do mundo. A pessoa, por exemplo, que vive na prática descontrolada do sexo com qualquer pessoa, é um prazer que para ela traz felicidade, mas para Deus aquilo é pecado. Então não pode estar de acordo com o que a palavra está dizendo. Então ela está cometendo alguma coisa que está agradando ela, trazendo uma alegria momentânea, mas que não está agradando a Deus. Então não tem jeito dela ser feliz, porque ela está detida no caminho dos pecadores. E a parte final também é interessante, ó. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então tem muita gente que se torna e se diz crente que afasta da família. Fala, não, agora eu sou crente, eu não vou ficar junto lá que o pessoal bebe, o pessoal faz isso. Não, aqui não está falando isso. Aqui está falando de sentar na roda no sentido de participar daquilo.
A gente sabe que beber não é pecado, mas embriaguez é. Então o que é participar da embriaguez? É você se embriagar. É esse que é o problema. O que é ficar numa rodinha que conta piadinhas obscenas? É você participar e contar. Agora o que nós devemos ser? Luz e sal para poder contaminar essas pessoas. Então você tem que estar ali, porque nós viemos para ser luz e luz só resplandece nas trevas. Então eu fico maravilhado como Deus não traz proibições, né? E a gente vê muitas pessoas radicalizando. As pessoas se convertem ao cristianismo, se acham que são crentes e separam de todo mundo. Falam, não vou participar de mais nada porque eu tenho que me isolar. Aqui não está dizendo nada sobre isso. Então aqui está dando um caminho para você não fazer essas coisas e ser feliz. E aí no próximo versículo, que é o 2, está dizendo agora, o que você tem que fazer? O que tem que ser o seu prazer maior? Na lei do Senhor, que é a palavra. E na sua lei, que é a palavra de Deus, medita dia e noite. Tá, olha, mas está falando de lei. Por que está falando de lei? Porque Salmo é Antigo Testamento. Aí a gente traz o princípio para nós, que vivemos na graça, que é o Novo Testamento. A lei passou a ser a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus. E aí dá uma promessa maravilhosa no 3. Se a gente quer ser feliz e vai ser feliz meditando na lei, na palavra de Jesus, na palavra de Deus, e não andando conforme diz o versículo 1, o que vai acontecer? Nós seremos como árvore plantado junto ao ribeiro, então não vai faltar água para nos alimentar, no qual dá o seu fruto no tempo, então no seu tempo, nesse tempo de Deus. Tem algumas versões que falam no devido tempo, né? Mas nós nunca vamos estar secos, as suas folhas não cairão e tudo quanto que a gente fizer vai prosperar. E aqui nunca está falando só de prosperidade financeira. Então esse é o segredo da palavra para ser feliz, ok? Diferente do que o mundo prega, porque o mundo diz que pode fazer o que quiser, o importante é ser feliz. Beleza? Beleza. Finalizando essa parte do amor próprio, tem um texto bacana aqui, ó. É óbvio, quem se ama, agora vamos falar do natural, né? Eu sempre falo que o espiritual tem que refletir no natural. Nós não somos só espírito, nós somos espírito, corpo e alma. Então a gente tem que refletir no natural. Então quem se ama, se cuida e deve zelar por sua saúde. Alimentação, prática de exercício, aparência e bem-estar. Mas lembre-se, estamos falando de prioridade. Então o que a gente está vendo no mundo de hoje? Uma busca insana por beleza, por saúde, né? As academias estão cheias aí, todo mundo malhando, todo mundo fazendo plástica, todo mundo querendo ficar bonito. Mas é a parte espiritual, que é a primeira, que é o Deus em primeiro lugar. Vocês estão entendendo? Então não vai resolver nada. Eu estou buscando uma coisa que é boa, mas eu estou deixando de buscar o que é melhor. Isso que está acontecendo, infelizmente, no mundo de hoje. E a gente não pode cair nessa, né? É importante fazer exercício? Sim. É importante cuidar da alimentação? Sim. Mas aqui não pode tomar o lugar de Deus nas nossas vidas. Então, quem se ama, se cuida também. Então, esse é o amor que nós devemos ter para nós mesmos, colocando Deus em primeiro lugar e nos cuidando. Vamos para outra parte, que é o amor aos outros, ou amor ao próximo, né? Então, no texto lá, ó, que a gente está servindo como base, ó, nós estamos agora nessa parte já final aqui, ó. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu amo a Deus, em primeiro lugar, e me amo, estou, entre aspas, pronto para amar o meu próximo. Mas a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: quem que é o próximo? Aqui não está falando amará o teu próximo? Quem que é o próximo? Será que é aquele que está mais próximo? Está falando de distância aí? Não. Não é, né? Definitivamente não é. Pode até ser numa situação, mas não fala sobre isso. Mas não é eu que vou dar minha opinião, não. Nós vamos ver o que Jesus fala sobre isso. Então alguém abre lá. Então, se eu amo a Deus e estou pronto para amar meu próximo, nós já falamos sobre isso. Então alguém vai abrir lá, ó. Então quem é o próximo? A Vanusa falou que não é quem está mais perto. Você também tem essa ideia, né, Lídia? Não é quem está mais perto. Então vamos ler lá em Lucas. Jesus vai responder exatamente essa pergunta. Alguém vai perguntar para ele, mas quem é o meu próximo? Então não vai ser o Taula que vai responder, é Jesus. Então vamos lá. Acho que é a Lídia, Lucas. Vamos aguardar para não folhear direitinho aí. A Vanusa também está folheando. Aí
é um texto mais longo aí um pouquinho, do 29 ao 37. Jesus vai contar uma parábola para responder: quem é o meu próximo? Achou, Vanusa? Achei, pode ler. Pode ir, Lídia. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: "Quem é meu próximo?" Ó, a pergunta que nós estamos fazendo entre nós não é essa? Vamos ver o que o mestre vai ensinar para ele, que vai estar ensinando para nós também. Jesus então contou: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, que o despojaram e depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Até o 30, Lídia. Chegou agora 32. Ah, tá, não, desculpa. Então, Igualmente, pode ir até o 37, porque aqui eu dividi em duas, mas eu vou apresentar junto. Pode ir até o 37 para a gente não perder o contexto. um levita chegou àquele lugar, viu e passou também diante. Mas um samaritano que viajava chegando àquele lugar, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e colocou sobre a sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo-lhe: trata dele, e quando gastares a mais, na volta tu pagarás. Você está em qual número? Eu estou no 35. Então, até o 37. Qual desses 3 parece ter próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faça tu o mesmo. Então eu vou projetar aqui, a gente vai comentar sobre a história que Jesus contou e ele respondeu quem é o próximo. Interessante demais aqui que essa história que está em Lucas, ela é a continuação daquela parte de Mateus. Essa pessoa que está perguntando qual é o próximo é o mesmo que perguntou qual é o maior mandamento. Então é como se fosse que Jesus está dando uma aula extra, ou está dando algo mais. Eu até vou ler o que eu coloquei na apostila. Interessante que Jesus contou essa parábola exatamente após ter ensinado sobre o mandamento do amor. Ou seja, Jesus estava esclarecendo ou complementando a sua aula, entre aspas, né? Então o mesmo cara que queria pegar ele perguntou: e quem é o meu próximo? Está em Lucas, lá está em Mateus, aquela história de repetir, porque são evangelhos diferentes, visões diferentes. Então Jesus disse: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, ladrões, né? Os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. No nosso dia a dia, esse cara estava lascado, né? Roubaram ele, bateram nele e quase mataram. Agora vão entrar 3 personagens importantes. Continuando aqui do outro lado, o texto é longo. Casualmente ou ocasionalmente, como a Lídia leu, né? Descia um sacerdote por aquele caminho. Lembra que ele está contando, é Lucas, é Antigo Testamento ainda, Jesus ainda não tinha morrido, então aqui ele está falando de lei. Então sacerdote é aquele que é responsável por trazer a presença de Deus. Então não tem dúvida que era um homem de Deus. Mas olha o que ele fez. Vendo o cara lá quase morto, passou de largo. Então ele não deu bola, não cuidou do cara. Semelhantemente um levita. Quem é levita na época do Antigo Testamento? Era o cara que servia no templo. Também é inconcebível achar que um cara desse não é um cara de Deus. Então levita é um cara religioso.
descia por aquele mesmo lugar e vendo o cara lá quase morto, também passou de largo. Não dê atenção, mudou do outro lado da rua, não quis ajudar. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Compadeceu teve pena, né? E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, cuidou, né? Tratou, aplicando óleo e vinho, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou-o dele. Então, 3 personagens além do cara que estava quase morto, né? Os ladrões, não fala muito deles, bateram, roubaram, deixou o cara quase morto, não fala nada desse cara, mas os 3 personagens ele deixa. Um sacerdote, que não fez nada, um levita, que também não fez nada, e um samaritano. E os samaritanos eram inimigos dos judeus. Isso é muito importante, esse detalhe. Então esse cara cuidou, colocou no próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. Aí eu pulei até um versículo aqui, ó, porque não ia caber, mas vamos lá para o final. Aí Jesus perguntou, qual desses 3 te parece ter sido o próximo? A pergunta não foi quem é o próximo? O homem que caiu nas mãos dos salteadores? Perguntou quem era o próximo do cara que estava sofrendo. Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Olha que tremenda revelação aqui, ó. Então lhe disse Jesus, vai e procede tu de igual modo. É maravilhoso demais, porque essa pessoa aí, ela estava tendo um encontro com Jesus, com uma intenção até de pegar Jesus, mas ela aprendeu com Jesus sobre o amor e agora está aprendendo sobre quem é o próximo, então ela está conhecendo Jesus. Então depois que ela conhece Jesus, ela pode praticar o bem, ó. Então depois do encontro ele fala, vai e procede tu igual modo. Vamos ler o texto da apostila. A principal característica da história contada por Jesus é que não foi especificado quem era o homem assaltado. Não falou de onde que ele vinha, não falou o que ele era, o que ele estava fazendo. Beleza? Diferente dos outros personagens. Primeiro, o sacerdote, o levita e o samaritano. Aí eu coloquei, a propósito, os samaritanos não se davam bem com os judeus. Tem uma referência aqui que depois vocês vão ver na apostila, João 4,9, que é aquela passagem que Jesus está conversando com a mulher samaritana para tirar água do poço. Para não ficar longa a aula aqui, se depois vocês vão ler lá. Ela fala assim, ó, por que você está conversando comigo se os samaritanos não se dão bem com os judeus? Aí aparece na Bíblia entre parênteses, samaritanos não se dão bem com os judeus. É outra história que a gente depois pode entrar em detalhes. Mas, em suma, o samaritano não se dava bem com os judeus. O que foi detalhado na história que Jesus contou para explicar quem é o próximo foi a necessidade do homem que havia sido espancado e quase morto. Afinal, conclui-se que o próximo foi aquele que ajudou o necessitado. Então vamos agora às nossas análises, né? Portanto, o próximo a quem devemos amar como a nós mesmos é todo aquele que tem uma necessidade e precisa de ajuda, ou seja, todos os homens. Por quê? Presta atenção, porque independente do estado em que se conta, pobreza, fome, doença e qualquer outro tipo de sofrimento, aí é uma pergunta para vocês também. Qual a maior necessidade de um homem? Então o próximo é aquele que tem necessidade, eu acho que não tem dúvida aí pela própria história que Jesus contou. E a pergunta que eu faço é essa que está em azul para vocês duas. Qual a maior necessidade do homem? Lembra que tudo aqui gira em torno de prioridade e não de ser a única coisa. Então a maior, é a principal. Eu já falei de algumas aqui, ó. Fome, doença, pobreza, machucado, sofrimento. Qualquer sofrimento é necessidade. Mas qual a maior necessidade do homem? Ajudar, sim. Mas o que mais você vai ajudar? Você pode dar comida, você pode dar bebida, você pode dar roupa, você pode fazer como o cara falou, curar as feridas, levar ele para algum lugar, isso faz parte. Mas será que essa é a maior? Vamos ler aqui, ó, lá na Bíblia. Agora é a Vanusa, Romanos 3, 23 e 24. Nós já lemos esse texto aí, nas outras lições. Romanos, lá no Novo Testamento, Lídia, não tem diferença, é só Salmos mesmo que está diferente. Vanusa, você achou? Tô indo. Estamos ouvindo as suas folhas balançar.
Lídia, repete aí que eu não ouvi. 3:23, né? Ah, ela falou que tá indo, né? 23 e 24, Vanusa. Achou aí, Lídia? Cadê? 23 e 24. Pode ler, né? Pode? Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em Eu conta. acho que você tá no lugar errado. Qual? 3:23. Ai. Pulei uma. Vai, 23 e o 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então presta atenção. Todos, quer dizer, o saudável e o doente, o pobre e o rico, o que tem sofrimento e o que não sofre nada. Então, qual a maior necessidade do homem? Baseado nesse texto, a salvação. É ou não é? Sim. O que vai resolver uma pessoa ser curada e não ser salva? Será que tem algum propósito nisso? Vamos lembrar qual a função, qual o objetivo, a missão maior de Jesus. Lembra que sempre é prioridade. Eu fico maravilhado com essa palavra, prioridade. Para que Jesus veio ao mundo? Para fazer milagre? Não. Ele fez milagre? Fez muitos. Lembra daquele texto? Se forem escritos todas as coisas que Jesus fez, não caberiam em todos os livros do mundo. Lembrou? Então ele fez muita coisa boa. Mas se ele fizesse só coisa boa, o que aconteceria com todo mundo? Nós continuaríamos condenados, porque a grande missão de Jesus foi morrer na cruz. E com isso ele trouxe salvação para todo mundo. Então ele não prometeu curar todo mundo. Ele não prometeu tirar todo mundo da pobreza. Inclusive tem um texto que o mesmo próprio Jesus fala: sempre existirão pobres no mundo. Ele não prometeu que ninguém passaria fome, mas ele prometeu e deixou a condição para salvar todas aquelas pessoas. Então essa é a maior necessidade. Vamos para o texto aqui, já estamos finalizando. É evidente que devemos sempre ajudar e contribuir para que o sofrimento, fome, doença, abandono, tristeza, etc., tenham um fim. Isso a gente chama de obras, para a gente ajudar as pessoas. Mas se como cristãos, agora vamos trazer para a essência do que a gente está aprendendo. Nós somos cristãos, acreditamos na Bíblia e temos a certeza que o único caminho para nos dar a salvação é Jesus. Então, se como cristãos negligenciamos a ordem de Jesus de pregar o evangelho a todos, está lá em Marcos 16:15, não precisa abrir. Ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então ele quer satisfazer essa necessidade de todos os seres humanos. Se nós não fizermos isso, verdadeiramente não estamos expressando o amor. Porque Deus... Aqui, falei que não tinha, mas está aqui, ó. E disse-lhe: ide pelo mundo e pregai todo o evangelho. E como é que Deus manifestou o amor dele? Abre lá, João 3,16. Se vocês ainda não decoraram o versículo chave da Bíblia, né? Acho que é a Lídia agora. Pronto, Vanusa? Não. João é quarto livro do Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse versículo aí, daqui uns dias, vocês vão estar com ele na ponta da língua. Pronto. Vai, Lídia. Foi feito de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho, para que todo o que nele
Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu fiz uma música que tem essa letra aí. Inclusive, eu não lembro, Vanusa, se eu cantei no evento lá na casa da Vanderlei, porque ela é mais nova. Mas eu acabei hoje, estava mexendo aqui, eu usei inteligência artificial e fiz ela só basicamente no vocal. Depois eu vou mandar para vocês. Ficou linda. A letra é minha, mas o resto foi feito na inteligência artificial. Então esse versículo, ele resume praticamente a Bíblia inteira. Ele mostra o amor do mundo para todo, do amor de Deus, desculpa, para todo mundo e coloca a condição da fé em Jesus Cristo. Então, não quer dizer que a gente não possa, na verdade não é nem possa, não deva ajudar as pessoas. Eu vou dar um testemunho aqui meu, né? Testemunho é bom depois que vem a palavra, viu, gente? Se ficar só na minha vida não tem valor, mas a gente está aprendendo aqui, ó. Então, por exemplo, eu vou orar para uma pessoa que está doente, eu vou orar para Deus curar ela, com certeza. Mas antes disso, eu vou apresentar Jesus para ela. Porque é mais importante ela ser salva do que ser curada. Eu fiz isso com o sogro do Tássio, ô Lídia, não sei se você ficou sabendo que ele faleceu de câncer. Eu cheguei lá e falei assim, ó, eu não sei se Deus vai te curar. Ele quer te curar, mas eu sei que ele quer te salvar e pode salvar. E preguei Jesus para ele. Então a gente tem que entender que o nosso papel aqui é o que está aqui em Marcos 16:15. Ah, Taula, a gente não vai orar para a cura? Vai orar para a cura e deve orar para a cura, sim. Isso é de manifestação de amor. Mas lembra, o importante é prioridade. Não adianta você orar para uma cura, a pessoa ser até curada. A gente vai falar sobre isso também, umas lições aí sobre fé que cura e fé que salva, e ela não entender que Jesus é o caminho. Então a gente tem que levar a mensagem do evangelho verdadeiro. Ok? Vamos para conclusões dessa lição maravilhosa também. Então, quem se ama, ama o próximo e serve a Deus, porque isso aí demonstra... Não, desculpa, ama e serve a Deus, né? Então você tem que, primeiro, relação sempre com Deus. Esse que é o princípio do amor. Por quê? Deus é amor. Então não dá para amar ou para se manifestar o amor se não tiver em Deus, né? Nós estamos falando do amor genuíno, tá, gente? O que o mundo está pregando aí é o amor só o sentimental. Amar não é gostar nem se apaixonar. Tem alguns versículos nessa conclusão aqui, diferente das outras lições. Agora é a Vanusa, né? Lucas 6, 27 e 28. Já estamos concluindo, mas tem alguns versículos importantes na conclusão, para mostrar claramente a diferença entre o amor bíblico e o amor do mundo. Seis, 27. Peraí, Lucas. 6. Vocês sabiam, acho que eu já comentei isso aqui, que Lucas não era um dos 12 discípulos, ele não está na Santa Ceia, ele era um médico que acompanhava, mas ele não era discípulo. Discípulo não, desculpa, apóstolo. Discípulo ele era porque ele é seguidor, né? Mas ele não era um dos 12 apóstolos que aparecem na ceia, não. Nem Lucas, nem Marcos. João era, né? João é lógico que era. Mateus também não era. Pode ler, né? Não, Mateus era. Vou me corrigir aqui. Mateus era. Lucas, Marcos Lucas e Marcos não eram. Pode ler, Vanusa. Mas a vós que isto ouves, digo: amai a vós inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Então presta atenção. Aqui tem uma ordem. Digo-vos, porém, a vós outros. Jesus falando, né? Ouvis, amais os vossos inimigos. Você vê que amar é muito diferente do que gostar. Ele não está mandando você gostar, não está mandando você conviver. Vocês estão entendendo? Fazei o bem ao que vos odeiam. Por quê? Porque Deus nos ama assim. Ele nos amou enquanto nós éramos inimigos. Então quem somos nós para não amar as outras pessoas? Bendizei os que vos maldizem. Então vou colocar bênção sobre aquele que coloca maldição para mim. Orai pelos que vos caluniam. Orar para o nosso filho, orar pelo nosso pai é muito fácil. Agora orar por pessoas que nos fazem mal, mas é isso que Jesus está mandando aqui, ó. Então amar não é gostar, nem se apaixonar. Esse não se apaixonar, a Lídia vai ver lá em 1 Coríntios 13:8.
Qual que é a característica da paixão? Ela acaba, ela é temporária. Você está apaixonado por uma pessoa, de repente passa, acabou. Vamos ver o que fala lá em 1 Coríntios sobre o amor, que é o amor de Deus, que é o amor que está na Bíblia. 1 Coríntios é bem para frente, depois de Atos, Romanos, Coríntios. Achou aí, Vanusa? Achei. Lídia? Então pode ler para nós. A humanidade jamais acabará. As profecias desaparecerão. O dom das línguas cessará. O dom da ciência ficará. Lídia, então agora nós temos um problema de tradução. E aí eu vou falar para você que assim, é um problema um pouco mais sério, porque a Bíblia Católica traduziu o amor como caridade. A nossa Bíblia fala o amor jamais acaba. Caridade é uma forma de amor? Perfeito. Mas fica complicado, porque lembra que a gente falou que a gente pode ajudar as pessoas? Eu preciso ser cristão para ajudar as pessoas? De jeito nenhum. Tem gente que não sabe nem quem que é Jesus, mas ajuda as pessoas. Então, caridade, no contexto que está na sua Bíblia aí, não ficou legal aqui. Aqui está falando do amor, porque se você pegar um pouquinho para cima, um pouco para baixo, está falando sobre as características do amor. Então, o amor jamais acaba. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, amar não é se apaixonar. No caso aí, a caridade não ficou uma versão muito bacana. Então, a gente tem que pegar lá no grego, lá no original, e aqui eu tenho certeza que é amor de Deus mesmo. É o Deus, o próprio Deus. Jamais acaba. Porque Deus não tem fim. Então, a paixão acaba. Você concorda, Lídia, que a caridade pode acabar em algum momento? Eu posso deixar de ajudar. Então, não tem sentido de estar escrito aí que a caridade não acaba. Então, vai acontecer isso algumas vezes, tá, Lídia? Quem ama, repreende. O que a gente está vendo aqui nos dias de hoje? A gente está vendo que amar é concordar com tudo. E eles até usam a Bíblia de forma errada, né? Não, Deus me ama do jeito que eu sou. Perfeito, só que Ele não quer que você mantenha do jeito que você é. A graça é transformadora, Ele quer te fazer melhor, Ele quer que você seja melhorado. Então, quando a pessoa está em pecado e vem para Deus através de Jesus, Deus aceita tranquilamente, só que Ele quer que você se transformar a sua vida. Então, quem ama, repreende. A Vanusa vai ver lá em Provérbios 3:12. Nós vamos falar do maior amor que existe, que é Deus, né? Vamos ver como é que Deus atua conosco. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Todos nós aqui somos pais ou mães, né? Nós temos filhos. Sim. Todos nós já corrigimos nossos filhos. Inclusive, a Bíblia orienta para castigar com a vara, né? Então, vocês acham que aquilo ali não é um ato de amor para corrigir? É. E por que o mundo hoje fala que não pode nem encostar o dedo no filho? Vocês já perceberam que tá a tendência agora, você não pode nem encostar, você pode ser preso. Uhum. Quer dizer, o mundo é sempre contrário aos princípios de Deus. E justificam, Deus é amor, o amor pode tudo, o amor permite. Não é assim que está escrito na palavra de Deus. Porque o próprio Senhor Deus repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. A bondade, que é a caridade, na versão da tradução desse versículo aí, Lídia, é um gesto de amor, concordo, mas somente a bondade não salva. Eu vou abrir um parênteses aqui com muito amor, com muita sabedoria, para dizer o seguinte, os nossos, eu vou falar irmãos, mas na verdade tem um certo problema aí. Os espíritas, eles fazem muita caridade, isso é louvável, até mais que nós. Só que eles têm um problema sério. Eu já conversei com várias pessoas. Tem vários amigos que são, amo eles, têm uma convivência tranquila. Mas eles não creem em Jesus como Senhor e Salvador. Eles creem como um ser evoluído. E aí é um problema. Porque eles estão fazendo a coisa certa com a motivação errada. Lembra da prioridade?
Então eles precisam entender quem é Jesus na vida deles. Eles falam de Jesus? Sim. Acreditam em Jesus? Sim. Mas eles não entendem a ação salvadora de Jesus na cruz. Se tiver a oportunidade de conversar com alguém, vocês perguntam para vocês verem. Eles vão falar, não, nós acreditamos, é o Filho de Deus e tal. A hora que você apertar um pouquinho, eu já tive várias conversas longas com amigos meus, um até falou assim, não, mas a gente acredita que as boas obras salvam. Boas obras não salvam. Paulo, mas tem também aqueles que não falam, não frequentam lugares, mas Sim. você vê muita coisa ali da Bíblia, de Deus, em tudo que faz, né? Eu acho Perfeito, Vanusa. Agora eu vou te falar outra coisa também. Uma das maiores estratégias do inimigo, quem que é nosso inimigo? O diabo. Ele não quer que a gente saiba a verdade que a gente já aprendeu junto aqui, que é a questão da morte de Jesus na cruz, recebendo a ira de Deus. Então, para o diabo, falar de Deus é muito bom, fazer coisas boas é muito boa, falar de Jesus é muito bom, mas não pode falar de Jesus a verdade absoluta, que ele veio e morreu pelos pecados e quem crê nele está salvo. Você entendeu que é tudo uma questão de ordem e prioridade e importância e motivação? Então, o engano, ele não vem para dizer assim, ó, não mexe com Deus, não mexe com Jesus, só faz coisa ruim. Ele não vai fazer assim. A Bíblia diz que ele vem revestido de anjo de luz. Quando a Bíblia fala assim, ó, não julgueis, eu não estou julgando ninguém. Eu não sei, essas pessoas, eu quero que sejam salvas, que elas podem reconhecer Jesus no último momento, como foi o ladrão na cruz. Só que eu não posso concordar quando eu tenho algo que não apareça Jesus como Senhor e Salvador. Porque a Bíblia diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então essas pessoas estão fazendo o que é certo, que vão ajudar muitas pessoas, por isso eu me envergonho, porque muitas vezes nós cristãos não fazemos, nós falamos muito, mas não fazemos, entendeu? E eles fazem muito, mas a motivação é o que importa. Então você não vê lugar nenhum da Bíblia que fala que a bondade vai salvar. A bondade é uma consequência de quem teve a salvação em Jesus e aí tem a motivação certa. O que a gente percebe e é natural do homem é fazer, não estou falando todo mundo, tá, gente? Mas para aparecer. Você percebe muito isso em final de ano, aí os políticos vão doar a cesta básica, não sei o quê, mas sempre tem o nome dele aparecendo. A Bíblia ensina o seguinte, o que a sua mão direita faz, a sua esquerda não sabe. Então, se vocês pararem para pensar, as coisas boas continuam sendo coisas boas, eu não estou dizendo que é má, só que a origem não vai conduzir à salvação. É isso que eu quero deixar claro. Não estou falando mal dos espíritas. Eu tenho amigos espíritas, são gente boa demais, mas à medida que eu tenho oportunidade, eles me dão essa liberdade, eu falo a verdade que eu creio que está na Bíblia. Entenderam? E para vocês terem uma ideia, eles não seguem a Bíblia, assim como nós, a Lídia católica e nós cristãos, ou evangélicos. Eu não gosto nem de usar evangelho, cristão. Todos nós somos cristãos. Eles seguem um evangelho segundo a interpretação, normalmente, de Allan Kardec. O que a gente falou na primeira aula? Não é interpretar a Bíblia. É conhecer, ter a revelação e praticar. Eu não tive a oportunidade de estudar alguma coisa sobre isso. Mas se você tiver a oportunidade de conversar, aí conversa com uma pessoa que realmente segue. Ela vai te mostrar que Jesus não é o Senhor e Salvador. Ele é um ser evoluído. Eu estou abrindo esse parênteses aqui em amor para falar com vocês. Porque a gente precisa ajudar essas pessoas também. Fechou? Fechou. Efésios 2, 8 e 9 está falando... Opa, vamos voltar aqui, que está falando exatamente o que a gente falou sobre salvação, mas eu queria que alguém abrisse aí. Eu acho que é a Lídia agora, né? É. É, bem lá pro final. Tá aprendendo, hein, Lídia? Achou, Vanusa? Quase. Achei. Lídia?
Então, o que eu falei aqui sobre a questão das obras, não é o que eu acho, o que eu penso, o que eu interpretei. É o que está escrito aqui, ó. Por pela graça, o que é graça? Favor e merecido, sois salvos. Nada que eu faça, eu posso ajudar o mundo inteiro, eu posso dar o dinheiro para as pessoas, eu posso fazer caridade, eu posso vender tudo que eu tenho e dar para os pobres. Isso nunca vai me salvar, ó, porque a graça sois salvos, mediante a fé. A fé em quem? A fé em Jesus. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. De novo aqui falando, ó, não de obras, porque se for obras é da minha carne, eu não consigo me salvar. Então nós não somos capazes de nos salvar. Lídia? Eu entendo direitinho, mas o que eu não compreendo é que em ser uma pessoa boa e uma pessoa má, eu prefiro ser uma pessoa boa. Eu acho que se você ajuda as pessoas, dá uma palavra boa, tem a sua vida honestamente, trabalha, tudo isso, eu não julgo, aliás, eu acho que eu sou melhor que uma pessoa que trabalha as pessoas. Perfeito, Lídia. Eu vou tentar. Lídia, eu pensava como você, exatamente como você. Agora, eu estou procurando aqui, talvez eu não vou achar, mas se eu não achar eu vou citar o versículo, aí no grupo eu mando a referência direitinho para você, ok? Tá ouvindo aí, Lídia? Nossos filhos, né? Eu quero que a Valentina seja uma pessoa boa. Perfeito. Não, eu também quero que a Letícia seja uma pessoa boa, mas eu quero que antes disso ela seja salva. Então vamos lá. Não é isso que a gente quer primeiro? Adianta ela ser uma pessoa boa, nós sermos pessoas boas e sermos condenadas? Eu acho que não. Então vamos lá. Eu estou procurando aqui, eu não vou achar, eu não sei o endereço certo não, mas eu vou falar o texto, depois no grupo, ainda hoje eu mando para vocês. Certa ocasião, eu estou tentando reproduzir o texto, porque vai ficar com as minhas palavras. Certa feita, certa ocasião, alguém chegou perto de Jesus e falou assim: bom mestre, o que farei para herdar o reino de Deus? Jesus respondeu para ele assim: bom não. Bom só existe um, que é Deus. Lídia, se o próprio Jesus não se considera bom, quem somos nós para nos considerarmos bons? O homem é ruim. Ah, mas ele não pode fazer coisas boas? Pode. Mas se ele não tiver a intenção certa, e a intenção certa, a gente está estudando sobre isso desde o primeiro momento, é ter Jesus na vida dele, se tornar cristão, ele vai fazer com algum interesse. Isso é natural do homem. Isso é alguns chamam de natureza pecaminosa, é o que a gente adquiriu lá de Adão. Então, o próprio Jesus respondeu a sua pergunta. E eu te confesso de novo, eu por muito tempo pensava como você. A partir do momento que eu fui tendo revelações da palavra, o Espírito Santo te falou, Tauler? Não, é o texto que eu acabei de falar para você, eu vou repetir. Depois eu vou mandar direitinho a referência, você vai procurar na sua Bíblia. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Foi uma pergunta para Jesus. Ele falou assim: por que você me chama de bom? Bom só existe um, que é Deus. Não é de hoje para amanhã que vai mudar a sua cabeça. E não quero isso. Eu quero que você, primeiro, ore a Deus e pergunte, fala: Deus, eu preciso de uma revelação sobre isso. E você vai ter a Bíblia para te ajudar sobre isso. Então esse é um problema que nós vivemos. Ah, o cara é muito bom, esse vai direto para o céu. Já ouviu isso? Eu já ouvi isso da tia Vera. Tauler, você é muito bonzinho, você vai direto para o céu. Eu falei: tia Vera, eu só vou para o céu porque eu creio em Jesus. Essa é a condição que está na Bíblia. Mas você pode crer e ser bom. Não entendi. Você pode crer. Não, é isso que eu tenho que ser. Eu tenho que crer e ser bom. Por isso que eu falo que os espíritas, eles são melhores do que nós na questão da caridade. Eu tinha que estar ajudando mais, eu tinha que estar visitando mais, eu tinha que estar orando mais pelas pessoas, muito mais do que eles fazem, porque eu tenho digamos assim, o ponto principal, que é Jesus, mas eles fazem muito mais. E Deus, Lídia, é tão maravilhoso que essas pessoas, elas não vão receber, se elas não acreditarem em Jesus. Eu não estou condenando elas não, porque
porque Jesus falou, eu sou o caminho. Mas elas vão ajudar outras pessoas. Isso é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Ah, quem recebeu alguma coisa do Espírito tá enrolado. Nada disso. São coisas boas, são pessoas que estão a Bíblia fala, estão cegas, elas estão vivendo uma coisa achando que está muito bom, e aí eu vou repetir o que está na Bíblia. O próprio Jesus não se considerava bom. Quem somos nós para considerarmos bons? Mesmo fazendo coisas boas. O ideal, Lídia, o que a gente vai procurar viver daqui para frente é aceitando Jesus como Senhor e Salvador, confiando e acreditando. Foi o que vocês falaram aí, que é a melhor coisa da nossa vida, não foi? Quando eu perguntei? Confiando e acreditando. Aí nós vamos fazer coisas boas, mas com a motivação certa, a partir do amor que vem de Deus. Porque o final aqui, ó, é exatamente o que está lá em João 1,4, que eu não coloquei. Não coloquei aqui não. Eu voltei, mas não coloquei. O que está lá em 1 João 4,8? Quem que vai abrir agora? O último versículo de hoje. Nós já lemos isso aqui. Agora é a primeira carta, ela é um pouco mais à frente. Não é João, não, é a primeira carta de João. Pode ler? Pode ler. Porque os seus discípulos... Peraí, acho que a Lídia não achou. É essa aqui, porque os seus discípulos... Não. Primeira João. Você está lendo João. João. Não, é primeira João. É uma carta que está lá na frente. Perde Apocalipse, quase no final da Bíblia. Lembra? João escreveu o Evangelho, escreveu 3 cartas que estão mais na frente lá. Eu poderia até falar aqui de cor, mas eu quero que vocês leiam aí. Na verdade, é o respaldo para a última conclusão. Nossa, não tá fácil. Onde que fica as cartas? Ah, você está procurando aí, né, Lídia? Isso. Mas depois é Atos, não é? Não, é bem mais pra frente, Vanusa. Quase perde Apocalipse. Que na verdade é amor, viu, Lídia? Caridade, nessa versão e nessa tradução, ela está resumindo um ato de amor. Pode ler? É você agora, Vanusa? Eu acho que é, né? É. Então lê. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Lembra da definição de amor? Aí, vamos lá. Vamos fechar na dúvida da Lídia. Vamos pegar um exemplo. Uma pessoa que é boa, que fala de Deus. Mas Jesus veio. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Qual o caminho para se falar de Deus? Só Jesus. E o próprio Jesus falou, eu que vim, sou filho de Deus, nunca pequei, só fiz o bem e coisas boas, não me deixo ser chamado de bom. Então não existe homem que é bom. Nós, na essência, somos ruins. Pela misericórdia de Deus e através do Espírito Santo, que é uma lição que a gente vai ver na frente, nós podemos fazer coisas boas. Ah, mas quem não tem Deus pode fazer? Pode, mas aí está perdendo a essência. De onde que está vindo isso? E pode ter certeza, Lídia, sempre vai ter algum interesse, infelizmente. Ok? Eu vou mandar no grupo lá hoje esse texto que eu acabei de citar, que Jesus fala que nem ele é bom, tá bom? Ok. Então, vou parar a gravação, vou mandar um tchauzinho para Cláudia. Se ela não assistir, que eu acho que é até melhor, a gente repete a lição e vai ter coisas novas, vocês vão ver com certeza. Mas se por acaso ela assistir, a próxima lição nossa é sobre oração, que é a forma da gente comunicar com Deus, e muitas vezes nós temos feito isso de forma errada, né? Então a gente vai ver o que a Bíblia nos ensina sobre isso. Querem falar tchau para a Cláudia antes que eu pare a gravação?
Oi, Cláudia, tchau, tchau. Fez falta aqui. Eu devia ter saído aqui para ela ver vocês, né? Mas vamos sair aqui, vamos falar de novo. É só você, só a Vanusa, né? Porque a Lídia e eu não temos câmeras, que nós somos muito feios. Brincadeira, viu, Lídia? Agora eu vou falar o que a Letícia fala, né? Importa é o coração, então eu sou bonito por dentro, tá bom. Falou, gente. Eu vou mandar hoje ainda, tá? Tchauzinho. Depois vocês dão uma olhada no grupo lá. Vou parar a gravação.